Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário de Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos ao podcast Soberania, hoje só com o João Anes, porque o nosso Francisco Rodrigues já está em modo de férias. Bem-vindo, João. Gravamos este programa a 18 de junho, um dia muito especial para o tema que vamos debater hoje. Desde 2021, que a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou esta data como Dia Internacional contra o Discurso do Ódio, com base numa estratégia e um plano de ação dirigido à necessidade de mobilizar governos, organizações e a sociedade civil para o combater. O discurso de ódio é definido pela ONU como qualquer forma de comunicação, escrita ou falada, que incita à violência, discriminação ou hostilidade contra um indivíduo ou grupo de pessoas com base em características como raça, religião, etnia, orientação sexual e outras identidades. Neste combate, as nossas polícias têm um papel determinante na prevenção e repressão contra crimes que tenham este tipo de discriminação na sua gênese. Ainda na terça-feira, ao falar da Operação Desarme 3D, no âmbito da qual foi desmantelado o arsenal de guerra de uma designada milícia armada Movimento Armilar Lusitano, o diretor da PJ, Luís Neves, fez mesmo questão em afirmar que não é constitucional nem penalmente aceitável que existam crimes desta natureza. Ódio, incitamento ao ódio e à violência assentes na questão da raça, da cor, da origem étnica, da nacionalidade, da religião, da orientação sexual e identidade de género. Queremos saber o que as polícias estão de facto a fazer e qual é a dimensão e capacidade deste tipo de grupos em Portugal. Porque, como revelou também o diretor nacional da PJ, há jovens, cada vez mais jovens, a ser radicalizados. Para nos falar da operação mais recente e da investigação a este tipo de fenómeno criminal, temos a diretora da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da PJ, que dirige esta unidade há 7 anos, e ficámos a saber que está de saída, que esta terá sido a sua última operação, com uma experiência inigualável nesta matéria. Bem-vinda, doutora Manuela Santos. Muito obrigada. Para nos falar da prevenção, da sensibilização nas escolas e como se faz a detecção precoce da radicalização, temos o chefe da Divisão de Prevenção Criminal da PSP. Bem-vindo, doutor e senhor intendente Hugo Guinote. Bom dia. Podemos começar? Podemos começar, tudo pronto. Eu vou começar mesmo pelo que é mais atual. Doutora Manuela Santos, não sei se nos pode atualizar um pouco mais em relação à operação desencadeada na terça-feira. Não escondeu a sua surpresa e a surpresa da vossa equipa com o arsenal e o tipo de armamento que vocês encontraram. Foi de facto inédito. Quais são os próximos passos e como é que isso vai influenciar as vossas investigações nesta área? Muito obrigada, muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade também de alguma forma celebrar este dia, partilhando um pouco da experiência da Polícia Judiciária nesta matéria e que realmente é cada vez mais um tema de grande preocupação para todos nós, para as polícias, mas também para a sociedade civil de um modo geral. Começando só brevemente, porque efetivamente já foi feita ontem a conferência de imprensa e os aspectos que havia a destacar foram destacados, portanto não há muito mais a adiantar sobre isso. Efetivamente foi de alguma forma surpreendente aquilo que nós encontramos. Estávamos à espera, obviamente, de encontrar, tínhamos indícios nesse sentido, mas não com a dimensão com que nos esperámos. E, portanto, o que também reforça a nossa... ou seja, tínhamos justificação para estar preocupados e para fazer a operação que fizemos. Realmente é um cenário que poderá existir, poderá haver outros grupos com estas intenções, não sabemos, mas este sim atingiu aqui um patamar já de alguma sofisticação e de preparação
O que nos faz pensar que muitas vezes nós conhecemos algumas coisas e há outras que estão submersas. E, portanto, não, sim, porque este grupo estava completamente fora do radar mediático. Mediático, não era, sim, não estava fora do vosso, felizmente. Pois, do nosso começou a partir do finais de 2021, com mais incidência. E partiu de o que é que fez abrir esse inquérito em concreto? Esta foi de recolha de informação, partilha de informação também em canais nacionais. Fomos recolhendo alguns indícios que havia alguns indivíduos dedicados àquela atividade, que estavam a tentar constituir este grupo. Portanto, foi a informação recolhida no ambiente policial. Isso foi em plena pandemia, não é? Foi. Portanto, um grupo que se manifestou logo muito contestatário, negacionista, contra o Estado, contra a forma do Estado de lidar com o cidadão, a própria obrigatoriedade de vacinação. Portanto, tudo isto muito contestado. E também outras medidas adotadas pelo Estado, também a questão da imigração, também um tema importante e que os unia, dos fluxos migratórios, a questão dos refugiados também era uma preocupação. Portanto, à volta destes temas, estes grupos foram construindo este objetivo de congregar esforços e de partir eventualmente para uma situação mais drástica. Em que ponto é que eles falaram num possível ataque ao Parlamento e hoje todos os jornais falam Sim, essa informação, não sei como, mas a verdade é que está a ser noticiada, o que nos desagrada, porque de facto a investigação tem que ser sigilosa, e nós fizemos ontem a conferência de imprensa porque entendemos que é importante partilhar isto com o público. Mas há aspectos da investigação que de facto o facto de virem ao de cima só prejudica, que a investigação continuará, não é? E portanto estes elementos que estão a ser publicados ou tornados públicos, melhor dizendo, não abonam muito a favor da investigação. A investigação tem que ser feita de forma sigilosa. Se este grupo já tivesse sido noticiado antes disto, nós se calhar quando fôssemos fazer a operação já não teríamos encontrado aquilo que encontramos. Portanto, a necessidade, eu compreendo que a comunicação social tem um papel obviamente fundamental. Eu também sou cidadã e gosto de saber das notícias, das coisas que passam, mas a verdade é que há um espaço em que não pode ser transposto e há investigações que pelo seu caráter complexo, sigiloso e melindroso e muito sensível, como este, se tornarem públicas é a morte da investigação. Portanto, sobre esse aspecto eu não gostaria de falar muito mais, para além daquilo que já vi na comunicação social, e portanto pedi alguma contenção a quem tem responsabilidades que também não divulgasse informações que para o público são sempre interessantes, obviamente, há sempre voyeurismo, também são alarmantes. São alarmantes e portanto também é melhor não fazer divulgações de coisas que depois pode ser prejudicial. Muito bem. Eu sei que é difícil pedir isso a um jornalista, eu sei. É verdade, mas eu não sendo jornalista gostava de levantar aqui uma questão, tentando ser ao máximo, ver as questões do ponto de vista construtivo. Uma das coisas que aprendemos quando estudamos um pouco sobre a investigação criminal, mesmo uma perspectiva de fora para dentro, é a importância da intimidade da investigação e do processo de investigação criminal. E o que é que nós podemos fazer, aprendendo com estas situações, para melhorar o que na minha área chamamos de segurança operacional, portanto a garantir as condições de segurança para um determinado procedimento ou uma operação a ocorrer? Como é que nós podemos garantir uma maior segurança operacional e um maior rastreamento, porque à medida que a investigação ocorre e que outras entidades e outras direções, outros meios são acionados, nós sabemos que aumenta o risco de haver informações que acabem por ser divulgadas por vontade de próprios ou de forma não autorizada, que possam prejudicar a própria investigação. Portanto, nós estamos hoje no século XXI, existem meios tecnológicos e digitais. A pergunta que eu faço à Manuela é, olhando para a frente, o que é que nós podemos fazer para ajudar as forças e serviços de segurança a ter uma maior segurança na sua intimidade da investigação criminal? Em matéria de investigação criminal e na atividade policial, vigora o princípio da necessidade de saber. Mesmo dentro das instituições, nem toda a gente tem que ter os mesmos níveis de acesso à informação. Isso é fundamental. Porque muitas vezes até a partilha de informação ocorre não de forma deliberada. As pessoas gostam de comentar as coisas, e portanto é importante blindar a informação. É importante que outros intervenientes só tenham acesso à informação no momento em que tiverem também que ter uma intervenção, e portanto é um processo que é faseado. Portanto, há um momento em que um pequeno grupo sabe das coisas, começamos a investigar,
E à medida que é preciso chamar outros intervenientes, até a nível das próprias polícias, dentro da própria estrutura da polícia, há departamentos que são chamados a intervir, não é? Até porque as coisas são muito transversais nesta matéria, nomeadamente as questões do ciber, do online, não é? Portanto, é preciso recorrer a outras ferramentas, a outros saberes, mas isso de uma forma muito doseada e só mesmo obedecendo a este princípio da necessidade de saber. Só sabe aquilo que só tem que saber aquilo. E é uma forma de evitar que haja este transbordo de informação que depois se vira contra a própria investigação que é preciso levar a cabo. Porque depois há demasiada gente a comentar, a saber, e de uma forma, às vezes, como disse, até negligente, ou mesmo sem qualquer tipo de dolo, acaba por partilhar informações que se calhar chegam a quem não devem chegar. Portanto, isso é muito importante, blindar a informação. Muito bem, deixa-me só para fechar só o tema da operação. O tipo de material que vocês encontraram, ontem coloquei essa questão na conferência de imprensa, pode ter origem militar, de facto, uma vez que havia lá uma série de explosivos e eu vi nas legendas das imagens que dizia militar, ou seja, é uma pista que vocês não descartam, como disse ontem, não é? Exatamente. Neste momento está tudo em aberto, no sentido de saber de onde veio aquele material, como foi adquirido, portanto, para além dos crimes que já estão indiciados, podemos também estar aqui a falar de tráfico de armas, não é? E, portanto, isso está em aberto. Obviamente que aquele material normalmente é de uso militar. Pronto. Sim. Não é um uso que se faça civil, não é? E, portanto, a proveniência há de ter sido essa, mas ainda estamos a explorar essa vertente. Pronto, e não houve ligação também no vosso inquérito ao inquérito que a Polícia Judiciária Militar arquivou em 2022, em que foi investigado precisamente uma suspeita de ligação de um elemento da Marinha a este mesmo grupo que vocês investigaram. Esse foi do nosso conhecimento a existência desse processo e, portanto, esse processo acabou por não ser investigado nesse sentido. Portanto, a informação que lá existia também nos beneficiou de alguma forma e, portanto, também está a ser trabalhada. Muito bem. Vamos, já passo assim, é só para primeiro aqui a doutora Manuela consegue fazer aqui um retrato mais amplo da situação e depois vocês são quem está no terreno e acaba por ficar mais encadeado. Consegue-me fazer um ponto de situação sobre o crescendo que se tem tanto falado da ação destes grupos de extrema-direita violenta? Quantos membros é que vocês têm neste momento referenciados? Inquéritos abertos relacionados com este tipo de grupos? Temos, obviamente, algumas situações detectadas. Grupos, às vezes chamar grupos é forçado, porque Sim. não têm sequer a estabilidade nem a dimensão para se considerar um grupo. Mas, de facto, nós notamos cada vez mais que há um crescendo de adesão a estes ideais, a esta ideologia. Há uma grande propensão, obviamente que as redes sociais, o ambiente digital é muito propício a isso. É assim que as pessoas acabam por ter contacto com estas realidades e a questão dos jovens é preocupante, obviamente, porque são eles os grandes consumidores destas matérias. Mas realmente percebemos que há muitos indivíduos com esta... Mas não me consegue dar assim um número aproximado de quantas pessoas é que estão no vosso radar, eventualmente? São muitas. São centenas, são dezenas? Não, centenas. Espero que não milhares. Nós acabamos por fazer incidir a nossa ação através de manifestações que vão surgindo, não é? Portanto, há uma componente preventiva de recolha de informação, de referenciação desses indivíduos, mas digamos que só o ser radical não é só por si fator de perseguição penal, não é? Claro. De modo que nós temos que aguardar muitas vezes que também haja algum tipo de manifestação para depois poder imputar a essa gente alguns factos criminosos. Por isso temos muita gente referenciada, muita gente mesmo. Dezenas. Não sei, largas dezenas, largas dezenas referenciadas, indivíduos que já têm um histórico muito grande deste tipo de atividades, de conduta, até de perfil. Com condenações, alguns. Não? Exatamente, já têm antecedentes criminais e judiciais. E, portanto, temos muita gente referenciada. Há uns que são, de facto, históricos, mantêm-se nessa linha. Há uns que fazem isso durante algum tempo, depois abandonam. Aliás, foi o caso também aqui na questão do movimento Armiral Lusitano. Detectámos que havia muita gente que, entretanto, se foi afastando, foi-se diluindo, começa a perceber que realmente aquilo já começa a ter uma dimensão e uma finalidade que também não era a que eles pretendiam. Portanto, nem todos estão dispostos a partir para atos mais concretos e violentos e que já integrem
infrações penais. Portanto, há uns que se ficam pela... Mas há quem esteja disposto... Sem dúvida, claro que há. Alguns claro se calhar já com um histórico até de pertença a outros grupos, sim, sem dúvida. a outros grupos no passado. Claro. Nós sabemos que quando o grupo liderado por Mário Machado se começou a desmembrar, o grupo original, houve alguns membros desse grupo que foram tentando criar novos movimentos e, sim, portanto, isso, por um lado, significa que a ameaça metastiza, não é? Portanto, cria-se novos focos que obrigam a uma monitorização de um âmbito maior, mas, por outro lado, também cria-se rastro, não é? Estas pessoas que têm este histórico longo acabam por também levar consigo quem os investiga e a encontrar novas realidades, e não me chocaria nada de encontrar que viéssemos a encontrar também no decurso dessas investigações alguns elementos, sim, que remontam a esse tipo de grupos já mais antigos, que se vão cruzando entre si, porque são aqueles mais os die-hards, não é? Que começaram até em determinados clubes, não é? Ligados a artes marciais, ligados também muito ao fenómeno dos bikers, não é? E portanto, e que a partir daí procuram então desenvolver aqui uma nova ideologia, mas com uma propensão para a violência política. E sabe quantos inquéritos exatamente é que têm abertos sobre grupos de extrema-direita? Temos alguns inquéritos abertos, sim. Não é alguns? 50? Não pode dizer? Não, isso é um número excessivo. Não temos tanto assim. Não há assim tanto... Simplesmente. Há muita gente que tem estes ideais, que perfilha e que segue, mas não temos esta dimensão em termos nacionais. Mas há um crescendo? Ou não? Nota-se que há um crescendo, okay, sim. Nota-se, muito bem. Sem dúvida. Recrutamento de jovens. E aqui passo para o senhor entendendo finalmente, porque isto é uma área importante, porque tem muito a ver com a prevenção, não é? Ontem foi, eu estou a dizer ontem, mas não devia dizer, porque isto quando for para o ar já não é ontem. Na terça-feira foi dito pelo diretor nacional da PJ que cada vez há mais jovens a serem recrutados e radicalizados. É preciso aqui um trabalho, não é? No terreno, de contacto direto, de uma sinalização precoce, não é? Dos primeiros indícios. Como é que a PSP trabalha nestas áreas, nomeadamente através da Escola Segura ou outros programas? Bom, o contacto que a Polícia de Segurança Pública faz com esta faixa etária, e em concreto com as crianças e os jovens, começando no pré-escolar e hoje estendendo-se já ao ensino superior, ele é maioritariamente concretizado através das nossas equipas do programa Escola Segura. Os nossos agentes que integram essas equipas, eles têm formação específica para detectar as diferentes fases de um processo de radicalização e os indícios que lhes permitem identificar em que fase é que o jovem pode estar no processo. Faixas etárias mais na casa que... A partir aí dos 12, 13 anos, dependendo do que estivermos a falar de radicalização. E este é um parênteses que importa se calhar abrir neste momento. A forma como nós entendemos o processo, nós não o estamos a restringir à radicalização para fins políticos, mas, utilizando a definição das Nações Unidas, estendemos-lo para tudo o que tenha relação com qualquer tipo de discriminação, seja em função da etnia, da raça, da cultura, da orientação sexual, a política, a religião, no fundo, tudo o que sirva de plataforma para a prática da violência. E aquilo que nós percebemos é que as diferentes fases do processo são semelhantes, independentemente da motivação que pode levar o jovem. Aliás, muitas vezes os jovens que integram este tipo de grupos, eles têm 2, 3 causas que na prática servem para extravasar um pouco o seu inconformismo, a sua revolta com o sistema, com o Estado. E o processo pelo qual foram cooptados é semelhante, independentemente da temática que os levou a aderir ao grupo. É dentro deste contexto que as nossas equipas trabalham
E ao detectarem indícios, seja no espaço físico, seja no espaço online, procuramos trabalhar, aliás, de acordo também com as próprias orientações das Nações Unidas, do Conselho da Europa e que estão plasmadas na nossa Estratégia Nacional. O trabalho de prevenção é feito em parceria com outras organizações. Tentando... Organizações como, por exemplo? Não, organizações da sociedade civil. Okay. Associações locais? Sim, exatamente. Associações locais, de cariz cultural, desportivo, as escolas, evidentemente, e tudo o que permita ter uma resposta social que seja integradora do jovem. Quando estamos a falar nesta fase precoce, que foi a pergunta que me colocou, vai-nos permitir encontrar ferramentas que possam afastar o jovem deste tipo de convivências, apresentar outro tipo de valores sociais com os quais eles possam se começar a relacionar e, em função disso, apresentar projetos alternativos para a vida. E é dentro destes projetos muito localizados que são disputados através dos Conselhos Locais de Ação Social, através das Comissões Sociais de Freguesia, no fundo através da rede social que nós temos, em alguns bairros através dos contratos locais de segurança, que estão nesta altura sob o chapéu da Estratégia Integrada de Segurança Urbana. É isso que permite que os OPCs, neste caso a Polícia de Segurança Pública, consiga trabalhar de forma coordenada com as outras organizações e, independentemente do fenómeno que leva o jovem a entrar num processo de radicalização ou de um comportamento violento, nós procuramos trabalhá-lo. E tal como se sente um crescendo da atividade destes grupos, PSP e quem está no terreno também tem dado nota de haver um crescendo neste tipo de comportamentos entre os jovens? Oscila. Existem fases em que aumenta o número, existem momentos em que diminui o número e pode diminuir a violência, a tipologia de violência que é praticada. Mas neste momento como é que estamos? Qual é o momento agora? Diria que nesta altura teremos menos grupos um pouco mais violentos. Sim. O que não quer dizer que daqui a 2 ou 3 meses isto não altere. E essa violência não tem a ver com motivações, não tanto com motivações políticas, como disse. Não. Tem mais a ver com o quê, então? Às vezes, meros comportamentos de revolta em função de não terem as mesmas oportunidades na sua interpretação para terem o progresso para a sua vida, algum sentimento de exclusão em relação à sociedade. Mas não têm tido nota de manifestações, nomeadamente de narrativas de extrema-direita, de fascista, neonazis? Eu digo isto porque o diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II, deu uma entrevista ao Expresso, em que expressa que houve momentos ali no teatro, ou sessões escolares, em que houve estudantes, alunos, que fizeram saudações nazis e injuriaram os atores. Não sei se há algum sinal também que tenha chegado à PSP nesse aspecto. A nós preocupa-nos todo o comportamento que revela intolerância. Conforme referiu, nesse caso, foram várias as temáticas de intolerância que foram abordadas por esses estudantes. A intolerância em relação à orientação sexual, em relação à ideologia política, eventualmente até de teor religioso. Aquilo que nos preocupa é que existem jovens que são intolerantes. Hoje, eles apresentam comportamentos que revelam alguma agressividade para com determinada causa, amanhã pode ser outra qualquer. E se calhar não revelaram todas naquele contexto, se calhar em outros contextos os mesmos jovens revelam outro tipo de comportamentos. A abordagem que nós fazemos não é uma abordagem em função da temática, é em função do indivíduo. E em função do indivíduo o que nós precisamos é de conhecer aquela criança, o ambiente familiar em que ela está, o contexto social em que se movimenta, portanto o extra-família, mas que é relevante, no fundo seguindo o modelo ecológico que foi o escolhido no âmbito da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil, e esse modelo definindo os 4 níveis apresenta-nos o caminho que nós temos que seguir, mas sempre em função do indivíduo, independentemente da temática, porque o que nos interessa é trabalhar aquela pessoa e não propriamente o problema da intolerância sobre o assunto A, B ou C. Para ter uma ideia da dimensão, eu sei que estou sempre a perguntar números, vocês não gostam nada, tem um número aproximado de casos que vocês sinalizaram? É como digo, é difícil apresentar num quantificado. E porquê?
Porque nós estamos a encaminhar estes jovens para as comissões, não é apenas pelo comportamento que têm, é por um conjunto de outras vulnerabilidades que se entende que eles carecem de uma especial proteção. E em função disso, mesmo que eu perguntasse ao sistema, que é a designação que normalmente se utiliza, não é? O sistema não me vai devolver essa informação porque ela não é trabalhada assim. A nós preocupa-nos é trabalhar aquela criança. Mas eu diria, se quiser, que de facto estamos a falar de algumas centenas de jovens em todo o país, sendo que, conforme disse a doutora Manuela, isto é muito dinâmico. Os jovens hoje aderem, daqui por uns tempos deixam de aderir, porque se identificaram com outras causas, deixaram de se identificar com aquelas, e outros podem surgir para os substituir. Isto é tudo muito volátil. A ideia de que termos grupos coesos, organizados, com fortes hierarquias, com projetos a longo prazo, isso não é a realidade que nós temos no nosso país. Nós estamos noutros países europeus onde esta realidade é uma realidade do dia-a-dia desde há muitos anos, seja no extremismo religioso, que esse vamos conhecendo um bocadinho melhor a nossa realidade a nível nacional, mas também no extremismo político, seja à direita como à esquerda. Nós estamos aqui hoje a analisar situações relacionadas com grupos que se procuram organizar, vamos falar assim, que se procurar organizar para efetuarem ações violentas no âmbito da extrema-direita, mas também sabemos que, por exemplo, na Alemanha são milhares de casos e de situações também associadas, por exemplo, ao contrário, portanto, ao fenómeno da extrema-esquerda e da extrema-direita. Portanto, a única coisa que me parece que era importante também ressalvar, em primeiro lugar, destacar o trabalho que a Polícia de Segurança Pública faz, e nessa abordagem eu diria até pedagógica, porque todos nós compreendemos, e isso está mais que escrito em muitos papers académicos, que quando o caminho de radicalização leva a uma repressão, que é obrigatório, que o Estado tem que impor a sua autoridade sobre o indivíduo, e isso é perfeitamente normal no Estado de Direito Democrático, mas a partir do momento em que esse impacto existe uma muito maior probabilidade do processo de radicalização continuar. Depois ele pode tomar diferentes expressões em diferentes grupos, é verdade, mas já não estamos a tratar de um jovem, sobretudo olhando aqui para os jovens, de um jovem que acaba muitas vezes por sentir que o seu bias da confirmação, a crença que tinha e a revolta acaba por ser também ela própria extremada e leva a um processo de radicalização mais profundo e, portanto, tentar ao máximo desanuviar primeiras manifestações, primeiros momentos de maior radicalização ou propensão para a violência, não colocando logo um pendor muito forte da autoridade, até pode ajudar do meu ponto de vista, mas essa sinalização e depois a partilha de informação na cooperação entre as autoridades, do meu ponto de vista, é algo que podemos ver o que é que podemos fazer para melhorar ainda mais, porque esse histórico, esses antecedentes, nós sabemos que há sempre um rastro. E, portanto, e por vezes é identificando este ou aquele indivíduo dentro de uma determinada mancha de população que está numa manifestação que nós vamos depois descobrir o início de um fio de um novelo que nos leva a descobrir estes grupos ou estas tentativas de criação de grupos, porque eu acho que estamos perante um caso que eu diria que é um caso de grande sucesso, porque este tipo de operações provoca uma disrupção muito grande e mesmo aqueles que podiam ter tendência a querer participar no futuro sentem-se dissuadidos e, portanto, do meu ponto de vista, acho que a comunicação que está a ser feita está a ser muito boa aqui também do outro lado, não é? Que atenção que as autoridades, embora falamos todos os dias de falta de recursos, de dificuldades de recrutamento, assim, enfrentando as dificuldades, têm capacidade para lidar com alguns destes temas, mas também e, portanto, existe aqui um fenómeno também dissuasor. Eu gostava só de dar aqui duas notas importantíssimas, digo eu, mas agora esta podia ter sido dita de uma forma diferente, mas gostava de lançar aqui para o debate, que é como é que nós vamos, num clima político em Portugal cada vez mais polarizado e influenciado por tendências externas, que através das redes sociais chegam e implantam crenças, dão um caminho, um propósito ao sentimento de revolta que existe e não vale a pena acharmos que não temos que saber trabalhar com ele. Como é que nós, nestas circunstâncias, podemos percebendo que há um aumento do número
e diversidade da quantidade e diversidade das ameaças, os meios que nós temos, que se calhar serviam e chegavam há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, mesmo há 2, 3 anos atrás, como é que nós podemos capacitar as forças e serviços de segurança, a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública, para lidarem com esta maior diversidade, porque as mesmas equipas que são competentes, que entregam o sucesso de uma operação destas, por exemplo, são as mesmas equipas para lidarem, parece-me a mim, e daquilo que vemos também. Tem que responder outra... A cada vez um maior número e volumetria de ameaças e muito mais dispersas, não é? E, portanto, como é que nós podemos ajudar também os decisores políticos indicando caminhos, porque quando a ameaça aumenta e se torna mais diversas, os meios que eram substanciais ou até, pelo menos, suficientes, deixam de ser suficientes, não esticam. E, portanto, e se queremos que as equipas continuem sólidas e capazes de entregar estes resultados, a pergunta que eu gostava de lançar é: o que é que nós podemos fazer ao nível estratégico e aprendendo com os alemães, com os italianos, por exemplo, que são 2 países que têm muita experiência em lidar com estas situações. O que é que os decisores políticos, o que é que a população pode pedir ao decisor político para ajudar a que a PSP, a Polícia Judiciária, a GNR, se for o caso também, em continuar a entregar estes resultados positivos perante já adivinha mais respostas, e mais diversas ameaças. Já adivinha a resposta. Não sei, se não fizermos a pergunta, sim, não temos claro uma resposta. Sim, exatamente. Eu acho que as coisas em termos de investigação também se complicaram muito mais, porque as formas de atuação são agora muito mais difusas e como disse há pouco, muito acontece no ambiente cibernético e isso é difícil de penetração. Portanto, as pessoas hoje já não se têm que encontrar para planear nada, podem fazer tudo à distância, não é? Um pode estar num país, outro estar noutro e estarem ali a conluiar-se para fazer alguma coisa. Portanto, e as polícias não conseguem, estando a pessoa no seu quartinho, um jovem, vamos imaginar que é um jovem, falar com o outro ou com outros, como aconteceu num caso que recentemente também tivemos a investigação. A verdade é que um jovem a partir de Portugal conseguiu manobrar outros jovens para no Brasil cometer um homicídio e para fazer ações muito perversas e portanto é complicado chegar lá, mas chegámos lá, efetivamente chegámos lá. Portanto eu ponho a tónica mais uma vez na cooperação entre as forças de segurança, entre as polícias nacionais e estrangeiras, e nós temos tido também essa colaboração a partir do exterior. As coisas não nos são entregues bandeja, mas é-nos dado indícios que nós podemos explorar aqui e saber e depois ir fazer o nosso trabalho cada vez mais importante. E chegar à identificação daquelas pessoas. Isso é muito importante, porque realmente os meios não são, obviamente, nunca são suficientes para tudo o que temos, mas temos que os orientar muito bem para a finalidade que pretendemos atingir, não é? Porque realmente as coisas ficaram muito mais sofisticadas nesse aspecto. Os crimes de cenário agora muitos já não são tão crimes de cenário porque acontecem realmente num ambiente impenetrável muitas vezes para as forças policiais, não é? Portanto, é um desafio cada vez maior, é preciso especializar as pessoas, é preciso também ter meios técnicos, tecnologia, ferramentas digitais também, e por isso é um investimento que tem que se fazer, mas é um investimento fundamental. Porque estas coisas não podem fugir ao controle, não é? Tem que haver uma atuação tão rápida quanto possível, de modo a que evitar esta escalada de grupos e de se sentirem que gozam de muita impunidade, não é? Esta ação que nós noticiámos o objetivo de noticiar foi precisamente também para ter esse aspecto preventivo, não é? Para alertar, nós estamos aqui, estamos em cima, acompanhamos. Portanto, esperemos que também tenha esse efeito dissuasor para algumas mentes que tentassem enverdar por certos planos. Seja de que lado dos extremos, não é? Exatamente. Veja, só perguntar, na PSP, em relação ainda a esta capacitação das forças, o que é que sente que podiam fazer mais com mais meios? Onde é que são os pontos onde era preciso haver aqui mais capacidade para estas situações? Para estas e para outras... Mas mais para estas especificamente. O caminho que nós temos invariavelmente que percorrer é o caminho da especialização, parece-me, conforme disse a doutora Manuela. Hoje os desafios que são colocados
a qualquer profissional que trabalhe áreas de carência, estamos a falar aqui nas forças de segurança, mas podemos falar de outras áreas, requerem especialização para conseguirmos trabalhar estes assuntos com as pessoas, porque a ideia de trabalharmos apenas o grupo, isso é uma teoria dos anos 80, 90. Hoje nós temos que trabalhar à escala individual. E para nós conseguirmos trabalhar à escala individual, nós temos que conseguir fazer boas análises da pessoa que temos à nossa frente, as vulnerabilidades que ela tem, as causas que levaram a essas vulnerabilidades e dessas causas aquelas que são passíveis de serem trabalhadas com a pessoa. Isso obriga a ter profissionais especializados e obriga a termos protocolos de atuação conjunto com diferentes organizações também. E julgo que esses são os desafios. A doutora Manuela falava na cooperação internacional, é relevante para nós que trabalhamos a um outro nível, sobretudo ao nível da prevenção. É fundamental a cooperação, nem vou dizer local, é mesmo a nível, desculpe, não vou dizer nacional, vou mesmo dizer a nível local, porque são as organizações que trabalham ao nível do bairro ou ao nível da freguesia é que nos vão dar os recursos que nós precisamos para trabalhar estes jovens, que às vezes não são apenas os jovens, são todas as famílias, porque nós não podemos esperar que estes jovens deem início a uma vida de delinquência e de criminalidade para podermos começar a trabalhar com eles. O ideal é fazer uma detecção precoce e começar a trabalhar também, repito, as causas que levaram a esse trajeto de vida e rapidamente apresentar-lhes alternativas. E as forças de segurança não são as organizações talhadas para fazer esse trabalho. Nós conseguimos fazer um bom trabalho de sinalização, fazemos um trabalho de proteção, mas não vamos ser nós que temos a capacidade para dar todas as respostas que estes jovens precisam. E é aí que os protocolos de atuação conjunta têm que entrar. Não é só um trabalho de polícia já agora? De todo, pelo contrário. Uma das primeiras conclusões, desculpe, deixa-me só terminar, que isso é capaz de ser importante. Uma das primeiras conclusões que a Comissão de Análise Integrada para a Delinquência Juvenil chegou, logo nas primeiras semanas de trabalho, é de que a delinquência juvenil não é um tema policial, é um tema necessariamente transversal a muitas organizações e que as forças de segurança atuam quando todas as outras falharam. Porque as crianças ou os jovens só começam estes trajetos de delinquência e crime quando de facto todas as outras respostas não foram passíveis ou de detectar a vulnerabilidade ou de trabalhar essas vulnerabilidades. Sim, posso fazer uma pergunta de jornalista? Sim. Vou tentar fazer. Eu não sou jornalista, mas há aqui uma questão que eu gostava mesmo de colocar, que é até que ponto é que, porque nós sabemos também, os fenómenos de radicalização que mais nos preocupam são aqueles que levam ao recrutamento de pessoas por outras mais experientes, que já têm um percurso muito mais antigo, seja na criminalidade dita normal, seja nesta que estamos aqui a tratar hoje. E nós sabemos que há casos de uso na Europa. Eu há pouco falei de um desses casos, portanto, de grupos. Hoje em dia há uma profusão, por exemplo, de muitos grupos e organizações ligadas a artes marciais, mas que por trás têm uma agenda, muitas vezes que vem de fora, de radicalização. Isso está muito associado, por exemplo, a movimentos neonazis, que através de mixed martial arts, etc., não quero estar aqui a lançar nenhum anátema sobre nenhuma arte marcial em particular, mas são considerados, chamam-se os grupos ativos, e que depois também eles próprios aprendem aquilo que não devem, mas aprendem a radicalização e sentem um suporte através de entidades no exterior. Portanto, há uma preocupação social em monitorizar este tipo de abordagens que a mim me preocupam particularmente, que é a criação deste tipo de fenómenos em Portugal a partir de grupos no exterior, ligados a este tipo de atividades. Esta monitorização é algo que neste momento é preocupante em Portugal ou tem interesse suficiente para ter que haver também uma monitorização ao nível das entidades locais, do poder local, porque nós vemos uma profusão deste tipo de clubes de boxes, de tudo e mais alguma coisa. Portanto, a questão é, isto é uma preocupação neste momento, estes casos de usos que são importados muitas vezes, quase como franchisados noutros países, é algo que importa monitorizar cada vez mais? Esta era a minha pergunta. E se os clubes de airsoft
já agora, porque servem para treinar, como foi dito ontem, alguns deste tipo de grupos, não sei, mas já agora também... Tudo o que serve para recriar e treinar física e treinar grupos, e treinar liderança, no fundo treina uma tecnologia, que é a capacidade operacional de um grupo, seja de um clube de futebol, seja de um clube de airsoft. Não diria que não é por aprenderem a usar armas de plástico que se vão tornar, até porque... Sim, mas há alguma... Porque já fez treino de tiro, todos aqui, os que aqui estão já fizeram, sabem que há uma grande diferença entre uma arma de airsoft e uma outra, mas a pergunta é... há alguma atenção? Claro que nós percebemos que há certos contextos que fomentam esse espírito de grupo e às vezes é a partir dessas ligações que começam a formar-se algumas intenções, algumas ideias, porque há essas influências externas, é inevitável, não é? Eu costumo dizer que as coisas em Portugal chegam sempre, podem chegar mais tarde, mas chegam sempre cá. E de facto, hoje em dia é muito fácil que as coisas não sejam estanques, não é? Portanto, há fenómenos que acabam por ser copiados noutros países. Eu acho que, felizmente, a nossa situação não é nem de longe nem de perto tão preocupante como muitos outros cenários noutros países europeus, que têm problemas bastante mais graves que o nosso, mas à nossa escala já vamos tendo alguns motivos de preocupação, não é? Só voltando um bocadinho atrás, de facto, o efeito é como dizia o senhor colega da PSP, a verdade é que a polícia não pode servir para resolver os problemas que outros não resolveram. E até tratando de jovens, que são os mais influenciáveis, e sobretudo na fase da adolescência, a questão da saúde mental também tem que ser muito acautelada, porque muitas vezes nós não estamos a falar de indivíduos radicalizados, às vezes estamos a falar de indivíduos com problemas do foro mental, e que obviamente que neles as coisas têm um impacto diferente de alguém que consegue discernir o bem do mal. Uma pessoa com esse tipo de problemáticas mentais, com doenças do foro mental, não o consegue. Portanto, são ações que têm que ser trabalhadas por outras entidades com responsabilidades a nível estatal, não é? Porque a polícia não pode resolver problemas que muitas vezes percebemos que não é uma questão policial, é uma questão de outra natureza. A prevenção é essencial, a sensibilização da sociedade, a sensibilização das entidades que lidam, eu acho que estamos a focar-nos aqui um bocadinho nos jovens, mas acho que realmente é aí também uma grande preocupação, porque o indivíduo na fase adulta já não há tanta capacidade de intervir, não é? É quando os jovens estão a formar, e sobretudo na fase da adolescência, que são mais permeáveis a influências boas e más, não é? E portanto nós sentimos também, nós temos tido algum feedback a propósito de entidades de escolas também, professores que sinalizam condutas de alguns alunos que já acham preocupantes, formas de estar, algumas aversões até que anteriormente não tinham e depois passaram a manifestar. Já pegámos em situações a partir daí, do contacto com as escolas. Já fizeram isso? Já. As escolas contactam diretamente com a Polícia Judiciária? Já contactaram diretamente, já contactaram através de colegas da PSP ou da GNR. Okay. Ou seja, há esta rede. Sim, sim. Os professores, do modo geral, as escolas conhecem os miúdos, começam a perceber que eles têm um comportamento diferente, até às vezes em relação, já na parte talvez mais religiosa, mais de alguma conversão islâmica muitas vezes, mas ligada com a questão da jihad, de achar que, enfim, que as mulheres não merecem sequer estar na escola, que não se devem vestir assim. Portanto, há aqui alguns comportamentos... Mas isso não é só da jihad, também há outros movimentos aí, sim, mas conservadores. Aqui a preocupação sim, mas estes casos que eu falei, estes são estas radicalizações ideológicas e religiosas levadas ao extremo, não é? Pronto, não é a questão da conversão a uma religião, isso não é crime. É depois a radicalização que leva à prática de ações contra quem não professar a mesma fé. E estes jovens pertencem a alguma classe social específica ou é transversal? É transversal. É transversal. Já detectámos em famílias, digamos, socialmente mais desfavorecidas, mas outras perfeitamente. Okay. Portanto, é um fenómeno também, já temos vindo a receber notícia disso e a trabalhar. Depois temos a unidade de coordenação antiterrorismo, onde as forças têm assento e também muitas vezes a informação aí é partilhada precisamente porque são sinalizadas situações que nos permitem ficar aqui preocupados e há aqui um foco de radicalização. Portanto, eu acho que os mecanismos existem, não é? Agora, cada um tem que fazer na parte em que tem que intervir. Claro. E não deixar isto como uma intervenção policial ser o último reduto, quando tinha que haver, antes disso, alguma intervenção.
Deixa-me perguntar aqui mais uma coisa que eu acho que é muito importante que seja clarificada e explicada por uma pessoa com a sua experiência, precisamente, que é o extremismo de esquerda e o extremismo da direita. Como é que vocês definem e comparam estes extremismos? Estou a falar de Portugal. O João há bocadinho falou da Alemanha, mas na realidade portuguesa, como é que distingue uns grupos de outros? Como é que a extrema-esquerda também está ativa? Se também é alvo de inquéritos vossos? A nossa experiência, eu acho que os fenómenos que se repetem mais estão sempre mais ligados à questão da extrema-direita, pelo menos nos anos mais recentes. Sempre foi violenta, não é? Também. E a extrema-esquerda também. As extremas, FE25, as posições também foi bastante. Sim, exatamente. Portanto, mas estou a falar agora estou a falar do fenómeno atual. As vossas investigações têm visado, pelo menos o que é público, quase temos sempre. incidido mais. A realidade, digamos, atual as situações de que temos conhecimento e que investigamos têm mais essa componente da extrema direita ou da direita radical violenta. Portanto, não temos tanto, mas obviamente que a forma de manifestação não difere muito, não é? A ideologia subjacente é diferente, mas depois em termos de atuação as coisas não divergem muito. Mas como digo, recentemente, nos últimos anos, a nossa experiência tem-nos apontado mais ao fenómeno. Mas quando diz que não diverge muito, em que aspecto, por exemplo? Porque a verdade é que, como agora foi dito, não é? Quer dizer, a questão da extrema esquerda ou extrema direita, quando se propõe um objetivo, não há problema em utilizar a violência, num caso ou no outro, não é? Pronto. Exatamente. Portanto, em termos de modus operandi, as coisas não diferem muito nesse aspecto. A motivação subjacente é que poderá divergir, não é? Mas pronto, a realidade mais recente não aponta tanto, pelo menos em termos nacionais, para manifestações de extrema esquerda, mas mais de extrema direita. Sim, o diretor do CIS disse, ainda na conferência dos 160 anos do DN, foi questionar precisamente também sobre isso, e que a grande diferença está em que a extrema-direita tem, já na realidade nacional, alvos podem fazer vítimas mesmo, enquanto a extrema-esquerda é o ataque a instalações, por aí, não é? Pelo menos... Sim, pode ser essa a diferença. Neste século, não é? Neste século, exatamente. Nós não podemos esquecer quem inaugurou... Estamos a falar do momento atual. Exatamente, nós temos esta coisa como portugueses, que conseguimos ser os primeiros a fazer certas coisas muito importantes no mundo, não é? E também julgo que não me estou a enganar, fomos os primeiros a desviar um avião e sequestrar pessoas e portanto fomos os primeiros a inaugurar os problemas de segurança da aviação civil no âmbito de um grupo terrorista de extrema esquerda com figuras que ainda hoje têm expressão na sociedade através da sua relação filial. Mas hoje em dia comparar a extrema-direita com a extrema-esquerda, digo isso porque no discurso político tem havido sempre essa preocupação em falar dos extremismos de esquerda, de direita e de esquerda. Neste momento, do ponto de vista da investigação criminal, não são situações comuns, nem com a nível de capacidades, nem de objetivos, nem de resultado. Atualmente, não. Ok. Sr. Intendente Guinote, houve aqui, nesta apreensão desta operação da PJ, uma grande apreensão de armas. A PSP tem como uma das competências também esta fiscalização, controle, etc. das armas. Como é que é possível aceder a tantas armas daquela forma? Isso a investigação é que vai revelar. Eu sei, mas como é que qual é a percepção que a PSP também tem desta... A percepção que nós temos é que há cada vez mais armas a serem utilizadas na prática de crimes. Isso preocupa-nos. Armas de fogo. Armas de fogo, armas brancas, diferentes tipologias de armamento. E isso, infelizmente, também é corroborado porque cada vez nós fazemos mais apreensão e destruição de armas, inclusive de armas de fogo. É uma realidade com a qual nós vamos tendo que lidar enquanto sociedade
porque é uma realidade em Portugal, é uma realidade em todos os outros países. E a realidade das armas fabricadas em impressoras 3D, não é? Que foi aqui um facto. Mais uma vez, na PSP também já tiveram... Não, sim, não é original, não é comum nós termos isso, sobretudo no nosso país, mas é algo que... Eu sei que está na prevenção criminal, mas sabe se por acaso já tinham feito apreensões também de armas? Já tínhamos, sim. De 3D? Ok. E é uma coisa mais ou menos, deve ser mais ou menos recente, não é? Recente. Digamos. E isto envolve muito dinheiro, não é? Todo aquele armamento que foi ali detectado. Vocês sabem como é que estes grupos financiam? Há aqui apoios internacionais? São coisas só nacionais? Quer dizer, estamos a falar de valores elevados, mas não são inatingíveis. Ou seja, não é mas preciso... o financiamento dos grupos, o que é que pode partilhar sobre isso? De onde é que vem? Os grupos acabam por... Quem pertence a este tipo de grupos acaba por contribuir, não é? E está muito em voga o crowdfunding, e quando precisam de desenvolver alguma ação acabam também a recorrer ao crowdfunding interno, não é? E portanto isso tem vindo a acontecer, é uma forma de outros grupos que já têm outro tipo de utilização acabam também fazer algum merchandising até, naquilo que é permitido. Sim, vender t-shirts. Exatamente, cascóis e coisas dessas, pronto. Mas... lá está, é preciso dinheiro, mas não são valores exorbitantes que não permitam que eles próprios entre si não consigam angariar esses recursos, não é? Mas houve alguma linha de investigação que detectasse financiamento exterior para algum destes grupos? Não estou a falar deste em particular. Exterior não. Mas há ligações destes grupos com grupos estrangeiros, não é? Isto há, não deste em particular, mas dos outros que sim, quando há eventos que também são fomentados para angariar precisamente essas verbas, não é? Sim. Há muitos eventos às vezes. Concertos, exatamente, etc. Portanto, isso é uma forma também de financiamento. É. Okay. Sim, estes grupos procuram, até hoje em dia, através das redes sociais, no fundo, criar uma subcultura associada a uma ou duas, três no máximo figuras da autoridade. Isto está não estou a revelar nada que não possa revelar, porque está mais do que desenhado a forma como estes grupos são gerados e depois como é que eles crescem. Tem estruturas pouco hierarquizadas, mas com fortes figuras de autoridade, e são essas que tipicamente conseguem obter os recursos necessários para poder desenvolver as atividades destes grupos. E portanto existe aqui um fenómeno que é mais complicado, é que aparecem e crescem muito mais rapidamente do que em anos anteriores, fruto naturalmente das redes sociais, da capacidade de... Repare, hoje em dia haver pessoas que estão disponíveis para preencher um formulário online qualquer, que é posto a correr no Facebook, com um conjunto de perguntas, em que as pessoas respondem àquelas perguntas e no final dizem, não, tu fazes parte da nossa ideologia. Qualquer pessoa que esteja à procura de pertencer, que se sinta alienada socialmente, com um sentimento de revolta, vai encontrar uma causa porque alguém lhe diz, olha, eras um neonazi e não sabias, digamos assim. Usando, parafraseando uma expressão de propaganda política usada em Portugal nos últimos anos, até com bastante sucesso, mas por partidos completamente legítimos e movimentos legítimos. E, portanto, existe aqui um fenómeno de canalização de raiva, canalização de revolta, e por isso o trabalho feito ao nível do indivíduo pelas forças e serviços de segurança é muito importante. Mas precisávamos de falar com a Associação Nacional de Municípios também sobre isto, se calhar. Também, precisávamos de falar com algumas entidades e, sobretudo, também precisávamos de falar com a universidade. Quando me convidaste para este debate, eu fui à procura, nas fontes que tenho, ao nível documental, e encontrei muito menos estudos recentes, papers científicos publicados pelas universidades portuguesas sobre os fenómenos da extrema-direita, da extrema-esquerda, da violência política, do que aquilo que eu imaginaria face àquilo que tem sido o diálogo e até a controvérsia política nos últimos anos associada a estes fenómenos. E, portanto, sim, o ex-prevenir. Não sei se não estamos também um bocadinho desprevenidos
naquilo que também podia ser uma ótima ajuda para as forças e serviços de segurança e para a sociedade em geral, de uma abordagem científica já mais focada, e não no modo, quer dizer, mais de esquerda, mais de direita, mas de investigar os fenómenos de radicalização. Sim, uma prevenção mais ativa, digamos, como diz a Cátia Moreira de Carvalho. Neste caso, ainda antes disso, é a compreensão do fenómeno. A compreensão do fenómeno em Portugal, não através de análises enviesadas como temos muitas vezes, que depois acabam por descredibilizar a investigação científica que é feita. E depois ela própria tem que ser descartada pelas forças de serviços de segurança. Portanto, também existe enviesamento político em alguns centros de investigação em Portugal, que é mais do que conhecido e reconhecido, e portanto seria muito importante nós começarmos a ter também do meu ponto de vista, isto é um comentário, mas que ponho aqui, seria uma ótima ajuda para as forças de serviços de segurança se houvesse trabalho ao nível sociológico, da sociologia, da psicologia social, de investigar estes fenómenos e ligá-los também ao fenómeno das campanhas de desinformação, que ainda temos tido relatórios de serviços de informações que têm vindo a ser conhecidos sobre a situação de Portugal, que é considerado uma área de teste, nomeadamente para fenómenos de desinformação com vista à radicalização e a criar conflitos sociais dentro do nosso país. E, portanto, no final não podemos também ter a ingenuidade de achar que se não tivermos a universidade a olhar para estes temas, a investigá-los e a fazer o fait la liaison, não é? Portanto, a criar estas ligações, nós depois só estamos a lidar ou no fim de linha ou nos sintomas, na parte sintomática, mas nós não estamos a lidar com a causa. E se calhar isto no fim, alguns destes casos podem acabar com algumas mensagens que têm que ser passadas a determinados agentes estatais sobre o que é que Portugal não tolera ou não pode tolerar. Mas sem evidências e sem estes estudos, temos uma lacuna, não é? Temos uma lacuna nessa capacidade também de dissuadir outros agentes que, ou inopinadamente ou intencionalmente, desenvolvem essas campanhas em Portugal, e nós sofremos todos com isso. Temos que ir para as duas últimas questões. Não sei se duas últimas, digo eu. João, se tiveres uma questão, não é um comentário a fazer, mas estás à vontade. Para o intendente Guinote, nesta investigação há um elemento da PSP envolvido. Está em Comissão de Serviço da Polícia Municipal de Lisboa. Que sinal é que a PSP, que mensagem é que pode dar aos seus agentes em relação ao envolvimento neste tipo de grupos? Os seus diretores nacionais da Polícia de Segurança Pública, de há alguns anos a esta parte, têm sido claros na mensagem que dão internamente. Tolerância zero para com este tipo de comportamentos. Um profissional de polícia não pode ser uma pessoa radicalizada, extremista, violenta, e aprovar-se que, de facto, este polícia praticou comportamentos que são crime. Tem que haver uma resposta penal e disciplinar para este e para todos os outros que cometam qualquer tipo de crime. Muito bem. Doutora Manuela Santos, depois de quantos anos na Polícia Judiciária? 30. 37 anos, não foi? Na Unidade Nacional de Controle? Não, 7 como diretora, como mas diretora. A maior parte da carreira foi ali. Foi. 20 e tal anos. Acha que deixa um país mais seguro com a sua saída? É assim, enquanto estive fiz o melhor e acho que todos nós damos o melhor, sendo certo que há coisas que não controlamos. Sai pelo menos com a sensação de dever cumprido naquilo que dependia de mim, não é? Temos profissionais nas forças policiais muito competentes, há sempre ovelha ronhosa, infelizmente, não é? Em todas as forças policiais, em todos os organismos, há de haver sempre alguém, porque também são cidadãos e, portanto, não estão imunes, mas a verdade é que a maior parte dos polícias trabalham com amor à camisola, com dedicação à causa, em circunstâncias muitas vezes adversas, muito difíceis. E, portanto, é uma missão muito espinhosa, mas que acho que todos temos orgulho em levá-la a eito da melhor forma possível. O país seguro depende de todos nós, de alguma forma, também, como sociedade civil, também contribuirmos denunciando situações de que temos conhecimento. Porque só comentar nas redes sociais não chega, é preciso levar a quem tem alguma capacidade para agir sobre a realidade. E, portanto, eu sinto que também tem havido esse aumento de sensibilização de parte das pessoas.
Nós tivemos imensas denúncias, muitas vezes anónimas, que as pessoas não se querem expor, têm medo, têm receio, mas denunciam as coisas, e muitas vezes é aí o ponto de partida para muitas investigações, e isso é muito importante. E, portanto, todos nós temos um papel a desempenhar, quer com polícias ou não polícias, para o bem-estar da sociedade e para a segurança de todos nós. Mas qual é a principal diferença que consegue identificar no momento em que entrou na UNCT e agora quando sai? Não estou a falar da nossa sociedade, do país. Em 95 as coisas eram um bocadinho diferentes em termos de criminalidade. A própria UNCT tinha mais em mãos, embora tenha sido criada para debelar um fenómeno de extrema-esquerda, as FP 25 de Abril, a UNCT foi criada, a DCCB, Direção Central de Combate ao Banditismo, não se quis dar o nome de terrorismo precisamente para não valorizar demasiado a organização criminosa terrorista que existia, mas de facto foi criada com essa finalidade em 1982. A partir daí, com a extinção desse grupo, a UNCT, a DCB, manteve algumas valências que foi aproveitando para outras áreas de trabalho. Sentimos agora que nos últimos anos, de facto, o tipo de crime é diferente, a forma como o crime é praticado é diferente. De facto, há um uso excessivo de armas de fogo e de outras armas brancas em crimes que antigamente eram roubos, agora são roubos com homicídio, quer dizer, uma violência muito gratuita, muito gratuita. A violência é sempre gratuita de alguma forma, sim, não é? Mas no sentido que não era necessário praticar aquele ato para conseguir aquele objetivo. Portanto, vai-se para além daquilo que seria necessário, e, portanto, nesse ponto de vista, eu acho que as coisas estão piores nesse aspecto. Mais violento. Nota-se mais violência, mais propensão para a violência, mais ligeireza com que se fazem as coisas. Menos empatia. Menos empatia, portanto, com jovens que mostram total indiferença para aquilo que acabaram de fazer. Jovens e menos jovens, mas pronto. E, portanto, nesse aspecto, acho que as coisas estão um pouco piores também. Mas lá está, estas coisas não são para sempre. Umas vezes temos uns fenómenos, outras vezes temos outros. Daqui a uns tempos, se calhar, as coisas estão diferentes. Portanto, as coisas são um pouco quase cíclicas, não é? Sim, acabou de me entregar a pergunta que eu lhe vou fazer. Para terminar mesmo, nós já temos 1 hora. E é uma pergunta para o Hugo e para a Manuela, se me permitem, portanto, para as pessoas que aqui estão connosco para além. Eu gostava que me contassem, cada um, a última experiência que se lembram em funções ligadas a esta área ou não, mas em que se sentiram extraordinariamente felizes. Nós estamos aqui a ter um debate. Eu vou só fazer este contexto para vos dar tempo a pensar, porque esta é daquelas que eu percebo que possa ser difícil. Mas nós estamos aqui a falar hoje na sequência de um sucesso que levanta um conjunto de preocupações e tivemos este tempo todo a discuti-las. Mas no final do dia temos seguramente experiências que nos deixaram felizes. Eu gostava de vos ouvir falar sobre isso. Muitas mesmo, e acho que são tantas que é difícil estar aqui. Não queria concretizar nenhuma, mas há momentos na carreira, estou a falar na parte profissional, obviamente, em que a pessoa sente que foi bom ter tido aquele trabalho, contribuímos para o bem-estar da sociedade, conseguimos prender indivíduos perigosos, indivíduos altamente nocivos, fizemos a diferença na vida das vítimas. Portanto, isso acontece em várias áreas da criminalidade, quer no crime violento, quer no tráfico de pessoas, em vários tipos que também é uma competência da UNCT. E, portanto, há vários momentos em que nós sentimos realizados profissionalmente porque contribuímos, de facto, para que a sociedade ficasse mais segura. E houve muitos momentos durante a carreira, sem dúvida. Não sei se alguma vez vou escrever um livro de memórias, mas teria que recuperar. Não tem um assim que... Lembro-me logo no início da carreira, na DCCB, a questão das máfias de leste foi um flagelo que também atingiu o país e que foi dada uma resposta muito assertiva por parte das autoridades. Prendemos dezenas, para não dizer centenas de indivíduos, de facto com poucos escrúpulos, gente muito violenta, e que não era conhecido entre nós aquela forma de estar, que faziam dos próprios compatriotas as suas principais vítimas. E, portanto, nessa altura senti-me particularmente feliz, eu e as pessoas que trabalhavam comigo, por realmente termos conseguido afastar essa realidade deste país. Portanto, há fenómenos que eu entendo que nós temos que atacar logo numa fase muito inicial, muito precoce, sob pena dela ganhar uma dimensão que depois é muito difícil de controlar. Portanto, há aí outros problemas que nós temos que atacar e debelar, sob pena de terem uma dimensão que depois foge ao controle das autoridades e que, inclusive, que se entranha no próprio tecido de muitas instituições, estatais e não estatais. E, portanto, é isso que nós temos de estar atentos a essas realidades que são preocupantes, são graves
e que temos que atacar numa fase, tanto quanto possível, mais rápida, para evitar que elas se desenvolvam e que se tornem verdadeiros cancros na sociedade, não é? Portanto, foi um exemplo, mas de facto, ultimamente também acho que há motivos para preocupação em algumas áreas e temos de estar realmente muito atentos. Muito obrigada, Sr. Intendente. O que o fez mais feliz nos últimos tempos na PSP? Também não é fácil concretizar um exemplo, até porque os méritos têm necessariamente que ser entregues a quem está na primeira linha, que é quem faz esse combate, que não são as minhas funções. Esses polícias, sim, é que todos os dias, em contexto de especial adversidade, salvam vidas, literalmente salvam vidas, seja através de respostas que fazem na altura, ou ocorrências que estão a decorrer, seja através do trabalho preventivo, junto dos jovens, junto das vítimas de violência doméstica, junto de pessoas com deficiência que nem sequer têm capacidade para reconhecer que estão a ser vítimas de crime. Há pouco falávamos na saúde mental e este é um outro lado ainda às vezes mais perverso de como são vítimas sem terem consciência, porque fruto das suas dificuldades confundem gestos de abuso com gestos de carinho. Isso é muito triste. As pessoas idosas, cada vez mais vulneráveis, mais expostas a outros riscos que a sociedade os vai trazendo até no espaço digital, e o trabalho que os nossos polícias fazem todos os dias permitem efetivamente proteger as pessoas, salvar vidas. Eu destacaria como um dos projetos, e porque acredito que vocês vão insistir na pergunta, destacaria como um dos projetos que contribuiu para, numa faixa etária específica que na altura não tinha nada, de particularmente desenvolvido pelas forças de segurança, que foi o projeto do Falco, que nos permitiu começar a trabalhar no programa Escola Segura, desde a fase do pré-escolar até sensivelmente aos 10, 12 anos. Estamos neste momento a fechar o ciclo dos primeiros 10 anos deste projeto e nesta altura se calhar nós já conseguimos contabilizar mais de 1 milhão de visualizações daquilo que foram uma série de desenhos animados que foram produzidos em cooperação com a Fundação Mel. Esse é um projeto que nos parece que é particularmente impactante. Ele está neste momento a ser objeto de solicitação por parte de polícias estrangeiras e, portanto, é Falco? Sim, as histórias do Falco. Ele está disponível em qualquer plataforma que difunda vídeos, YouTube, até porque aquilo é para ser visualizado, obviamente de forma gratuita e com acesso fácil. E tanto são um conjunto de 10 episódios que abordam diferentes temas que são utilizados nos contextos das ações de sensibilização que nós fazemos com as crianças mais novas e que são o ponto de partida precisamente para nós conseguirmos detectar as tais fragilidades que permitem o trabalho precoce. Muito bem. Estamos? Mais nada? Estamos, eu estou feliz. Acho bom, muito bem. Muito obrigada, Sr. Intendente Hugo Inácio. Cortem as partes menos boas. Exato. Não, é publicado integralmente. Portanto, pronto. Doutora Manuela Santos, foi um gosto. Vou ter saudades. Muito obrigada. Devo confessar, mas pronto, imagino também será um alívio para si não nos aturar, não aturar os jornalistas. Essa foi das partes menos felizes. Exagero. Peço desculpa, mas foi. Muito obrigada. Foi mais um Obrigada podcast também. Soberania. Até daqui a 15 dias.